Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. O vídeo de hoje nos trará um tema bem focado na espiritualidade, no espiritualismo. Falaremos nessa apresentação sobre alma ou espírito. Então, para iniciar essa apresentação, gostaria de deixar uma indagação, um questionamento. O que você pensa sobre esta afirmação? Nem tudo é espírito. Quando nos aproximamos destes conhecimentos espiritualistas, aonde percebemos que estamos envolvidos pelo mundo espiritual, pelos espíritos, almas, entidades elementais, enfim, uma gama enorme que vive, que habita no mundo espiritual, no plano espiritual, em todas as dimensões. Ao mesmo tempo em que isso nos impressiona, nós acreditamos ser uma coisa mágica e até sobrenatural, mas ao mesmo tempo nos assusta, nos traz, às vezes pode até nos trazer um pavor, é aterrador imaginar que estamos envolvidos por entidades espirituais o tempo todo. Mas será que é assim mesmo que funciona o nosso intercâmbio, a nossa, digamos assim, onde dividimos o nosso planeta entre nós, seres vivos encarnados num corpo de carne, e as entidades espirituais que habitam no outro plano? Será que é assim mesmo que funciona? Elas estão o tempo todo ao nosso entorno, tentando se conectar conosco? Será que é assim que funciona? Gostaria agora de relatar uma experiência pessoal. Ela ocorreu nessa minha estrada, na busca destes conhecimentos espiritualistas. Quando comecei a adentrar nesses conhecimentos, estudando as obras de Allan Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. As obras de André Luiz, não é verdade? Que tanto nos traz tanto conhecimento. Então todos esses conhecimentos realmente me impressionaram e eu comecei a ter um outro entendimento da realidade. Comecei a perceber as questões do processo reencarnatório, as múltiplas vidas, as questões de ação e reação, que nós chamamos causa e efeito, tão importante. Aprendemos sobre as colônias espirituais e me impressionou muito o conhecimento que André Luiz nos trouxe sobre a colônia Nosso Lar, que hoje sabemos fica em cima de uma montanha espiritual na cidade do Rio de Janeiro. Então, lá que André Luiz continua realizando as suas obras, todo o seu trabalho fantástico. Neste início de aprendizado, no início da minha estrada, eu acreditava, surgiu em minha mente essa ideia de que tudo o que eu sentia, tudo o que eu ouvia, qualquer coisa, eram espíritos querendo se manifestar comigo, querendo se comunicar. Então, em verdade, nesse início, nós acabamos ficando meio que fanatizados pela possibilidade de nos comunicarmos com as almas. É quase como se ficássemos assim meio que auto-obsedados por esta possibilidade, por esta crença. Mas nós precisamos realmente continuar os estudos e colocarmos sempre na frente o nosso bom senso, a nossa razão, porque, como fala o título desta apresentação, nem tudo é espírito. Não sei se já aconteceu com você que me assiste, mas muitas vezes nos impressionamos tanto que até aqueles pequenos ruídos que ouvimos no armário, dentro da cozinha,
no guarda-roupa no quarto, uma porta, uma janela que estala. Muitas vezes acreditamos que são almas ou espíritos querendo se comunicar conosco. Veja como ficamos um pouco fanatizados, em verdade, com falta de estudo ainda. Então, nós precisamos estar realmente atentos a não nos impressionarmos com tudo o que sentimos, com tudo o que ouvimos. Então, hoje, eu com o meu conhecimento, hoje eu acho graça daquela época em que eu ouvia uma porta estalando, um armário fazendo algum ruído e eu acreditava que eram espíritos. Muitas vezes ficava até com os cabelos da cabeça, dos braços, eriçados em pé, de tamanha, como ficávamos impressionados, como eu ficava impressionado. Então veja que hoje eu acho muita graça dessa história, mas é o nosso início, é o nosso começo. E toda estrada precisa dos seus primeiros passos. Na verdade, então, acreditamos que a madeira que estala, o armário que faz algum ruído, é algum espírito. Mas, na verdade, é a madeira que estrutura um armário, que estrutura uma porta, uma janela, que ela se dilata, ela muda na sua expansão conforme o calor do dia e o frescor da noite. Então, quando chega a noite com seu frescor, normalmente começam a surgir estalos e ruídos. Mas nós, na nossa fantasia, acreditamos que é o mundo espiritual querendo se comunicar conosco. Mas sabemos que isso não tem nada de espiritual. Ou seja, mais uma vez precisamos colocar a nossa razão em verdades que ocorrem de forma com uma explicação física, como a dilatação da matéria, não é? E uma verdadeira comunicação espiritual. Então nós precisamos estar atentos, pois nem tudo é espiritual. Certa vez eu assisti uma palestra e nessa palestra foi pronunciada uma frase, uma expressão que me marcou muito. E ela diz assim: normalmente procuramos espíritos, entidades espirituais, aonde elas não estão. E não percebemos a presença delas aonde elas estão. Veja que ensinamento. Então, muitas vezes acreditamos que, como foi falado, uma madeira que estala, um armário, uma porta que estala com a dilatação, nós acreditamos que há uma entidade espiritual querendo se comunicar conosco. Ou seja, é uma explicação física a dilatação da matéria, não há uma atividade espiritual. No entanto, muitas vezes em uma situação familiar ou com amigos, realmente sem nenhum motivo aparente, do nada, começamos a nos irritar, começamos a gritar, a xingar as pessoas, quase que até humilhando as pessoas, sem nenhum motivo aparente. E ali, verdadeiramente, muito provável, está a presença de uma entidade espiritual negativa. Também pode acontecer numa situação de uma entidade espiritual amiga, nos intuindo, nos inspirando a coisas boas. Então ali verdadeiramente há uma entidade espiritual e que não percebemos. Então veja como é interessante essa frase. Nós acreditamos numa comunicação, numa presença espiritual onde ela não está e não percebemos a presença de uma entidade espiritual aonde ela realmente está. Veja que ensinamento precioso para todos nós. Esta estrada na busca de conhecimento espiritualista e a descoberta das leis que regem o processo existencial, a nossa existência, realmente nos fascinam. É como se nós mergulhássemos no fundo de um lago na busca desse conhecimento. Nós somos envolvidos por esse conhecimento, envolvidos por este lago. E muitas vezes queremos ficar lá. Mas é muito importante colocarmos a nossa razão e o nosso bom senso. Em que sentido? Em que nós precisamos regressar do fundo deste lago para a superfície, nos reconectando com a vida real, com a vida material, com a nossa realidade da vida.
Isso é muito importante. Não significa que devemos abandonar os conhecimentos espiritualistas, adotando apenas o materialismo, em sentido algum. Mas sim que nós devemos continuar com os estudos espiritualistas, mas não abandonando a nossa vida aqui na matéria. Então nós precisamos achar um ponto de equilíbrio na busca de nosso conhecimento espiritualista com a nossa vida real aqui na vida da matéria, encarnados. Isso é muito importante. Com esse equilíbrio, com esse ponto realmente de justa posição entre os conhecimentos de um lado e de outro, neste equilíbrio, nós realmente colocando a nossa razão, o nosso bom senso, nós vamos avançando. E isso nos torna pessoas mais equilibradas, mais sensatas. Veja como é importante sairmos do fundo desse lago, abandonando as ideias apenas espiritualistas, ficando longe da vida material, da vida real que estamos aqui. Então, o que significa toda essa explicação? Que nós não devemos nem permitir que nos fanatizemos, mas também nem que abandonemos as crenças das coisas do mundo espiritual. Ou seja, que nós desacreditemos de tudo, como acontece com muitas pessoas. Muitas vezes se decepcionam no meio dessa jornada do conhecimento espiritualista e acaba se tornando descrente de tudo. Mas o mundo espiritual, já tive esse pensamento uma vez, muito importante, que eu acredito que realmente expressa uma verdade, pelo menos para mim. O mundo espiritual, frente ao mundo material, é como se o mundo material fosse um copo d'água e o mundo espiritual é a fonte. Então, quem se contenta apenas com o mundo material é como se estivesse segurando um copo d'água, com uma água boa para beber, mas apenas um copo de água, frente a uma fonte, um manancial. Então veja como é importante termos este equilíbrio com razão e bom senso, como nos explicou Allan Kardec. Este equilíbrio, ele vai vindo aos poucos, sem pressa, sem atropelos. Conforme vamos avançando na nossa estrada de conhecimento, de estudos espiritualistas, vamos percebendo que vamos ficando mais calmos, mais tranquilos, vamos observando a realidade ao nosso redor de uma forma diferente, vamos enxergando as próprias pessoas, cada qual na sua estrada, nas suas dificuldades, de uma forma diferente. Vamos crescendo como seres humanos. E chega no momento que percebemos que precisamos realizar esse mergulho interior. Pois somente olhando no nosso interior é que poderemos realmente nos enxergar como somos. E através desse novo olhar, desse enxergar o nosso interior, poderemos perceber o que ainda precisa ser feito, melhorado, aperfeiçoado, para evoluirmos um pouquinho mais. Como eu falei, sem pressa, sem atropelos. Então, sempre quando falamos sobre realizar um mergulho interior, buscando nos conhecer melhor, logo nos vem na mente a frase daquele memorável sábio grego. A frase é: conhece-te a ti mesmo. Tão falada, tão mencionada nas obras e tão importante a todos nós. Que cada um de nós possa, cada vez mais, se conhecer, aprender consigo o que falta, quanto já foi feito, realizado na sua jornada, na sua missão nessa existência, quanto ainda falta, o que nós precisamos melhorar, aperfeiçoar, nos tornando pessoas cada vez mais equilibradas. Lembrando aqui mais uma vez, tanto com o conhecimento espiritualista, quanto com o entendimento da nossa vida material, pois estamos aqui encarnados, matriculados neste educandário, para aprendermos nesta escola das almas. Conforme vamos nos equilibrando, com bom senso e razão, como já mencionado, fazemos esse mergulho interior, vamos fazendo esse nosso inventário interior,
do que já percorremos, o que falta percorrer, o que falta mudar, transformar em nós, reforma íntima, olha aqui mais uma vez comentado sempre. Então vamos percebendo que vamos nos tornando pessoas melhores, mais equilibradas, mais em paz, um pouco mais felizes, mas principalmente vamos ficando pessoas mais sensíveis à dor humana. A dor das pessoas que, cada qual na sua estrada, passam por diversas situações de dificuldade. E quanto mais tivermos esse entendimento do conhecimento espiritualista, do nosso processo de melhoria espiritual, existencial, vamos nos engajando nesse processo de trabalho no bem. Então nós começamos a observar as coisas não mais como coisas ruins, mas sim como oportunidades de trabalho no bem, de ajuda, de auxílio. Então, tudo o que tiver ao nosso alcance, nós faremos de alguma forma, segundo as nossas condições, a nossa realidade, as nossas possibilidades, faremos coisas de bem ao próximo, buscando ajudar o próximo, nem que seja com um sorriso, um abraço, uma palavra de elevação, que dê ânimo, que dê vontade daquela pessoa se erguer e continuar a sua marcha, a sua estrada. Tudo isso faz parte desta jornada, dessa caminhada na busca do conhecimento espiritualista e jamais abandonando a nossa estada temporária, podemos dizer assim, aqui na vida física. Pois somente aqui, neste educandário que é a vida física, é que poderemos experimentar tudo o que já aprendemos no mundo espiritual. Mas nós também podemos dar continuidade na busca desses conhecimentos, mesmo aqui encarnados. E assim conseguiremos este equilíbrio. Veja como tudo se encaixa, como eu sempre falo. Os conhecimentos vão se unindo e vão nos apontando o caminho. E não importa quais conhecimentos espiritualistas, quais religiões. São vários caminhos, mas que todos eles vão apontando, no seu real princípio cristão, vão apontando para a bondade, a gentileza, o processo de ajuda, de auxílio, a caridade desinteressada, verdadeira, de coração. Então veja como nós ficamos pessoas diferentes através desses conhecimentos espiritualistas. Muito bem, para encerrar esta apresentação, gostaria de deixar aqui esta analogia muito interessante que eu ouvi já faz muito tempo, também numa palestra, que diz assim: nessa nossa busca do equilíbrio, nessa busca do conhecimento espiritualista, vamos nos tornando pessoas melhores, mas aqui ainda encarnados. Isso é muito importante. Então vamos percebendo que é como se todos nós estivéssemos embarcados em um trem sempre avançando para frente. E que em determinados momentos surge uma estação do trem. Então nós desembarcamos. Quando desembarcamos desse trem, percebemos que todos que estão ali naquela estação também são viajantes. E cada qual na sua estrada, no seu caminho. Então, todos nós, de uma forma em geral, todos nós aqui no nosso planeta Terra, e em toda a família universal, acredito, como falava Chico Xavier, todos nós nessa estrada, nesse caminho, nessa busca constante de conhecimento e na busca constante de se conhecer, conhece-te a ti mesmo, vamos percebendo que cada vez mais evoluímos e vamos ficando, pelo menos um pouquinho, mais sábios, vamos tendo mais paz, mais conforto interior, vamos ficando aos poucos pessoas melhores a cada dia e mais felizes. Então, que esta apresentação possa motivar a todos a acreditarem que nós sempre estamos apoiados pela espiritualidade amiga e que elas sim nos inspiram e nos intuem. Na verdade, nem tudo é espírito.
mas nós precisamos acreditar, termos essa crença firme de que não estamos sós, não estamos abandonados. Quando nós permitimos, a espiritualidade chega e nos inspira, nos traz coisas boas. E quando permitimos também, atraímos entidades espirituais ainda ligadas à tristeza, à amargura, e elas nos prejudicam. Precisamos estar atentos. E conforme eu falei, no nosso equilíbrio, buscarmos que também ocorrem ruídos, situações físicas que não são espirituais. Então veja que nós precisamos cada vez mais abandonar essas fantasias que muitas vezes criamos no início da nossa jornada. Nós um pouquinho nos fanatizamos. Me perdoem com essa expressão, mas falo por mim mesmo. Nos fanatizamos em nosso início, mas precisamos continuar a marcha, pois logo chegará o equilíbrio, a razão e o bom senso. E aí realmente subiremos degrau por degrau essa grande escadaria do conhecimento, sendo pessoas melhores a cada dia e mais felizes. Pensemos nisso. Muita paz.